Dando sequência na conversa sobre o contrato, o doutor discorreu aí sobre a origem da palavra contrato, que ela vem aí desde lá do primórdio da sociedade, originária aí no direito canônico, quando a igreja tinha um poder predominante sobre a sociedade, depois veio aí, em outras palavras, qual é a finalidade do contrato, chegamos aí em si aí nas maneiras de confecção, como é que se redige um contrato, tácito, verbal, escrito, e chegamos no ponto dos princípios, que são as colunas basilares, né, que sustentam a eficácia para a existência de um contrato no mundo jurídico. Só que ainda assim, doutor, todo contrato ele tem princípio, meio e fim. E durante esse percurso pode existir ainda conflito, existiu vontade das partes lá ao contratar, mas durante ao cumprimento desse contrato, pode existir os conflitos. E aí, quando existem os conflitos, a gente precisa buscar a solução. E muitas vezes as pessoas não estão amparadas, né, de um profissional capacitado à época da contratação, ou muitas vezes é amparado de ninguém, né? Fazem uma assinatura, uma contratação lá por algum meio de contrato e quando tem o conflito surgem as dificuldades. E aí, doutor, eu gostaria que o senhor discorresse para nós aí sobre a questão da revisão judicial do contrato. O que quer dizer, doutor, revisão judicial do contrato? Veja, doutor, como o senhor bem pontuou, toda relação humana ela é passível de conflito. Estamos hoje aqui, como o senhor colocou, numa situação de isolamento social. E nem por isso eu estou imune a conflitos. Por exemplo, eu posso ter contratos que não estão sendo cumpridos, posso ter contratos que estão sendo cumpridos de forma parcial, posso ter contratos que estão sendo utilizados dessa pandemia como meio de burlar seu pagamento. Toda a situação de conflito. O que é conflito? É quando duas partes não estão de acordo. Conflito, ele tem na seara civil, ele tem na seara trabalhista, ele é vivenciado na família. Veja, nós nunca concordamos, doutor Pedro, 100% com as nossas respectivas cônjuges, mas não necessariamente não nos equilibramos. Tentamos, evidentemente, trazer um denominador comum para viver em paz dentro do nosso lar. Essa analogia também é válida para os contratos, uma vez que o meu contratante ou o meu contratado, ele tem que ter esse equilíbrio, ele tem que ter essa parcimônia para que esse contrato seja desenvolvido até o final, para que ele tenha a sua vigência como foi objetivada no começo. Evidentemente, quando essa situação se torna insustentável, quando este conflito se torna insuportável, temos a figura da revisão judicial do contrato. Nada mais é pedir para que um terceiro, nesse caso o Estado, né, o juiz, verifique as condições contratuais e pondere sobre o equilíbrio contratual, sobre as regularidades da cláusula contratual. Por exemplo, voltando ao exemplo anterior, dado aí da doutrina, doutor, o juiz ele iria intervir para ver o valor de mercado dessa doutrina e qual o valor que poderia ser cobrado num livro usado, eventualmente fazendo uma pesquisa de mercado em sebos. Na internet a gente tem a estante virtual, por exemplo, que é um local apropriado para comércio de livros usados, entre outros meios para trazer o equilíbrio pretendido. O conflito contratual e a revisão contratual, ele sempre existiu e sempre existirá. Mas se as partes não conseguem entre si harmonicamente equilibrar e tocar em frente, o Estado é chamado não só para rever, como eventualmente também para extinguir aquela relação contratual, dependendo do objeto, dependendo do pedido, dependendo do que está envolvido naquela relação. Tem objetos que perecem pelo seu consumo, por exemplo, comida.
A alimentação, quando a gente vai ao mercado, pega um determinado produto, uma carne, um peixe ou uma comida pronta, e ela não é consumida dentro do prazo estipulado, ela é objeto de perecimento. Agora, esse perecimento se deu por culpa do mercado, se deu por culpa do consumidor, como que vai ser analisado? E quem tem condição de analisar? Veja, uma vez que eu vendi o produto, não tenho mais responsabilidade sobre ele. É correta essa frase? Não. Se eu vendi o produto sabendo que o produto estava com defeito, se eu vendi o produto sabendo que ele estava quebrado e omiti isto do meu comprador, não respondo pela boa-fé objetiva anteriormente conversado, nos princípios, aí um exemplo da boa-fé objetiva e da possibilidade da revisão judicial. Perfeito, doutor. Desculpa, doutor. Creio que com isso eu resumo a sua pergunta, doutor. Legal, doutor. Tá bem explicado. E como todo objeto de contrato, nós já mencionamos que tem princípio, meio e fim, o nosso tema aqui, né, a maneira com que nós propomos a discorrer sobre esse assunto também tem princípio, meio e fim. Estamos aqui agora nos aproximando do fim desse bate-papo, onde nós, mais uma vez, aqui vamos relatar a linha do tempo de tudo que se passou, a origem da palavra contrato, o que é contrato, quais são as formas de edição desse contrato, os princípios que norteiam o contrato, a maneira de revisão. Agora, nós vamos para aquela parte litigiosa, quando existe o conflito que não tem como mais corrigir. Ele está no ponto ali de discordância, de discórdia entre as partes. As partes já não estão mais satisfeitas conforme o cumprimento do contrato. Essa discórdia, essa insatisfação, ela pode se decorrer de N motivos, né? Não cumprimento de uma das partes, ou cumprimento em parte, ou cumprimento mal cumprido. Ou seja, nós temos aí diversas razões, uma vez que nós temos diversos contratos. E nós não precisamos aqui adentrar cada um do universo desses contratos para não estender muito o tema. Vamos simplesmente na maneira de solução, doutor. Qual que é o caminho a seguir a partir do momento que tem essa discordância aí, o contrato não está sendo cumprido por uma parte ou por outra, ou a forma com que ele está sendo cumprido não está em acordo, em aceitação para quem está recebendo, né, o cumprimento desse contrato? Qual que é o caminho para buscar a solução, doutor? Doutor, interessante a tua pergunta, mas eu não posso falar em caminho de solução sem dar um alerta. Nós vivemos numa sociedade multidisciplinar, nós dependemos de outros profissionais. Na formação contratual, um bom profissional para lhe auxiliar no contrato é fundamental, que domine aquela determinada matéria. Evidentemente, tem situações, como o colega bem pontuou, que não teremos a possibilidade da contratação de um profissional. Mas um operador do direito, de forma preventiva nos contratos, trabalha justamente para que não haja dor de cabeça. Mas mesmo assim, seja com a contratação de um profissional, seja porque não contratou, houve um conflito dentro do contrato, temos dois caminhos. Primeiro, o mais tradicional, é a judicialização desse contrato. Significa dizer que, em palavras mais simples, processar quem descumpriu o contrato. Por exemplo, na locação, eu, como locador, posso pedir o despejo por falta de pagamento do contratado, que é o locatário, uma vez que ele não cumpriu a parte dele no contrato previamente estabelecido. Colocar o Estado para julgar, você tem vantagens e desvantagens, como em qualquer relação. Uma das vantagens nítidas é que o Estado tem o poder coercitivo, ele tem o poder de
obrigar a parte a cumprir o contrato ou obrigar a parte a devolver determinado objeto. Por exemplo, o Dr. Pedro me aciona para devolver os livros ou pagar o valor correspondente ao valor de mercado. Ele tem um pedido alternativo, ou se cumpre um ou se cumpre o outro. Evidentemente, o juiz não pode fixar os dois pedidos. Por quê? Porque senão o juiz estaria agindo em detrimento à lei, estaria enriquecendo de forma ilícita o Dr. Pedro, cobrando-me 2 vezes pelo mesmo erro. Então, a gente tem essa situação muito clara, que é a própria judicialização. Todos nós conhecemos o processo. Veja que em qualquer situação, a primeira coisa que falamos é vamos processar. E quando, na verdade, a desvantagem do processo, por vezes, é o seu tempo de duração, uma vez que todos os entraves burocráticos são pleiteados, são consignados, na verdade, são disponibilizados às partes, justamente para que a gente tenha os princípios, de novo eles, tá, doutor? Da ampla defesa e do contraditório, para que as partes não se sintam prejudicadas por uma decisão judicial. O outro caminho, sem dúvida, senhoras e senhores, são os meios alternativos de solução de conflito. Conciliação, mediação. Por vezes, também é excluído o Estado como órgão principal para julgar aquele conflito e chamado um terceiro. Daí está a menção da arbitragem. Mas todos esses ditames é recomendável que se faça junto com o operador do direito, junto com o profissional da advocacia, que ele tem o know-how e a capacidade técnica para trazer aos senhoras e senhores que estão nos assistindo essa visão e esse prejuízo que pode decorrer. E a análise contratual pontual, né? Veja, eu não tenho como antever todos os exemplos que possam surgir agora no descumprimento contratual, mas o profissional da área, o profissional de vossa confiança, ele terá certamente o contrato em mão, ele terá os fatos em mão para que ele possa agir, seja numa forma conciliatória, seja numa forma pré-processual, ou no próprio litígio estabelecido perante o Poder Judiciário. Creio que, em linhas gerais, doutor Pedro, são os 2 meios de solução de conflito. Perfeito, doutor. Eu, particularmente, apoio muito, sou um grande defensor da conciliação e da mediação. Eu vejo a conciliação e mediação um mecanismo de solução de conflito muito eficaz, que muitas vezes, através da conciliação e mediação, além de dar a solução material do conflito, você permite às partes harmonizarem entre si e buscar juntas aquela solução, e ali você resolve 2 conflitos, conflitos de foro íntimo das pessoas e o conflito existente derivado daquela contratação que ali existiu. Então, e sem dúvida, doutor, só complementando a tua fala, a gente tem a justiça, né? Porque não teremos a sensação de injustiça quando nós contribuímos para a solução de conflito. E as 2 partes se sentirão justiçadas naquela mediação, que eu acho que é o mais importante dentro da conciliação e da mediação. Desculpe, apenas complementando o teu raciocínio, doutor. Perfeito, doutor, é isso mesmo. E então, encerrando aqui o nosso bate-papo de hoje, onde nós pudemos aí discorrer sobre a matéria de contratos, né, desde a sua existência, a sua formação, a característica de função e o encerramento dela, e soluções de conflitos, revisões. Muitas vezes o contrato ele não precisa ser extinto, ele precisa apenas ser corrigido. O locatário
quer que o locador pinte a casa por fora, o locador acha que não precisa, mas é obrigação do locador pintar a casa por fora. Aí pode existir uma revisão de contrato, né, para que possa resolver esse conflito. Aí temos N outros exemplos, né, que podem ser ditados aí na questão de revisão de contrato, depois na questão da solução de conflitos, e voltando a mencionar que hoje nós estamos aqui 6 de maio de 2020, submetidos, né, ao regime de isolamento em virtude dessa doença Covid-19, que envolve todo o mundo, e existe muitos conflitos de interesse, sobretudo nas relações de consumos, né, contratações de linhas de crédito, pagamento de contas, locações, onde as pessoas estão utilizando, né, deste momento para poder suspender os efeitos do contrato, em alguns casos rescindir o contrato, e isso é algo que está acontecendo muito hoje no nosso dia a dia, com entendimentos diversos em cada situação para cada tipo de magistrado. Um exemplo que eu trago aqui é sobre a obrigação de fazer, que eu pude acompanhar ontem, um juiz, se eu não me engano, parece que foi do Pará, ele proferiu uma decisão liminar, indeferindo uma liminar que pedia a obrigatoriedade de internação de uma pessoa em uma UTI, né? Onde ele alegava que a vontade, a necessidade daquela pessoa não poderia sobressair a necessidade de tantas outras que se encontram na fila com a mesma dificuldade que ela. Ou seja, algo que costumeiramente nós víamos aí no mundo jurídico, juízes concedendo liminar para obrigar a internação, neste caso foi indeferida a liminar, dizendo que o direito de todos não pode sobressair sobre o de um só. Ou seja, a coletividade teve muito mais valor aí do que a unidade de uma pessoa. Então, doutor Adler Thiago Bastos, professor, advogado militante, meu nobre amigo, somos parceiros lá na OAB Jabaquara. Agradeço muito a sua disponibilidade de poder contribuir conosco aqui com o seu conhecimento, disponibilizar o seu tempo aí na tarde de quarta-feira para estar conosco aqui, contribuindo para a montagem deste vídeo, né, de conteúdo que será disponível aí para número inestimável de pessoas. Nós esperamos que este vídeo possa ajudar aí a que as pessoas possam entender e compreender para que serve o contrato, como se dá o contrato e qual a finalidade do contrato no seu dia a dia. Então, Eu que agradeço o honroso convite, me sinto lisonjeado pelo contato. Evidentemente, aqui a gente tentou traçar de forma mais simples, menos juridiqueira, a formação de um contrato e até a sua extinção. E, evidentemente, doutor Pedro, estou à sua disposição, seja lá na OAB Jabaquara, nossa querida OAB Jabaquara, seja pelos canais próprios. Se for precisar de alguma coisa, sempre estou ao seu dispor, doutor. Então, você que nos assiste, nosso muito obrigado. Pedimos aí que, se você Obrigado. gostou desse vídeo, você deixe o seu like, fique inscrito aí no nosso canal para você poder acompanhar todo o conteúdo que nós estaremos produzindo ao longo do tempo. Um grande abraço.